disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está... Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Espero que todos bem, com muita saúde. Eu estou bem, graças a Deus, com muita saudade, mas estou bem. Então, vamos dar continuidade hoje às nossas aulas virtuais, nossas aulas de evangelização, enquanto nós não podemos nos encontrar lá no centro. Vamos continuando com as nossas aulas por aqui. E hoje vamos falar sobre desencarnação. Nós já ouvimos falar sobre isso, né? Já estudamos sobre isso, mas vamos estudar novamente hoje. Então vamos relembrar, vamos começar assim, entendendo primeiro a palavra. Vamos começar pela palavra encarnação. O que significa encarnação? Bom, encarnação é quando o espírito está de posse do corpo material, da carne. Por isso, encarnação. Entenderam? Porque ele está de posse do corpo de carne, que é o nosso corpo material, esse corpo que nós estamos usando agora, nessa reencarnação. E a desencarnação? É quando nós deixamos, nós em espírito, nós deixamos o corpo material, ou seja, deixamos a carne, por isso desencarnação. O espírito deixa a carne. E por que a gente reencarna? Por
que a gente vem aqui para a Terra? Vamos lembrar disso, vamos entender isso. Por que as reencarnações? Bom, nós sabemos que as reencarnações são um presente que Deus nos deu, para que através dela nosso espírito evolua. É impossível um espírito evoluir sem estar no corpo de carne, sem estar aqui no corpo material. Por muitas vezes nós estamos hoje reencarnados, mas nós sabemos que já tivemos várias e várias encarnações e teremos muitas outras ainda. Por quê? Porque ainda somos muito imperfeitos e até chegarmos à perfeição, vamos passar pelo corpo de carne por muitas vezes ainda, certo? Então, ninguém evolui sem passar pelo corpo de carne, sem vir aqui na Terra por muitas vezes. Nós precisamos lembrar também que a nossa verdadeira vida não é essa que a gente está vivendo hoje. Nossa verdadeira vida é nossa vida espiritual, lá no mundo espiritual. Aqui é uma passagem, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem. Eu estou fazendo uma viagem, uma temporada aqui na Terra, no Brasil, em Morrinhos. Em outras reencarnações, eu estive em outros mundos, em outros países, em outros estados. E assim é sempre. Cada vez que a gente vem, a gente pode vir num lugar diferente, num país diferente, depende da nossa necessidade. E então a nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. Lá sim é a nossa vida verdadeira. Todos os espíritos, a vida verdadeira de todos os espíritos é a vida no mundo espiritual. Aqui são passagens que nós necessitamos dela, senão a gente não evolui. Certinho? E como aqui não é a nossa verdadeira casa, não é essa a nossa verdadeira vida, a gente precisa voltar para a nossa verdadeira vida. Que jeito que isso acontece? Quando a gente desencarna. Então a gente vem aqui, fica um tempo na Terra, a gente passa pela nossa vida aqui, às vezes a gente consegue evoluir um pouquinho, às vezes não, e aí depois a gente volta para o mundo espiritual. Depois de um tempo a gente vem de novo, e assim, de acordo com as necessidades da nossa evolução que o nosso espírito tem, a gente vai reencarnando. Então, como aqui não é a nossa verdadeira vida, uma hora ou outra a gente volta para a nossa verdadeira vida, que é a nossa verdadeira casa. Aqui é uma hospedagem, é como se a gente estivesse num hotel. A gente não viaja e fica num hotel. Então, aqui a gente está num hotel, como se fosse. E depois a gente volta para casa, que é o mundo espiritual. Entenderam? Vamos imaginar um balão. O balão, ele não tem sentido quando ele tá murcho, né? Não tem sentido. O que a gente faz com ele? A gente enche ele de ar. De onde que a gente retira o ar? Da atmosfera, né? Ele fica em volta de nós. A gente não vê ele, mas ele tá aqui, né? E ele que nos mantém vivos. Aí a gente puxa o ar da atmosfera e sopra dentro do balão. E assim a gente enche o balão e dá forma para ele. É como se a gente estivesse dando sentido para o balão, como se a gente estivesse dando vida para o balão. E quando o balão estoura? O ar volta para a atmosfera e o balão volta a não ter sentido. Assim é o nosso corpo. Quando a gente nasce, o espírito está ali com o corpo, certo? A gente não vê o espírito, mas é ele que dá vida para o nosso corpo. Se não tivesse espírito, o corpo não teria vida. Aí a gente vive aqui na Terra, a nossa trajetória, e depois, o que acontece? A gente deixa o corpo material
e volta para o mundo espiritual. Aí o corpo perde a vida, porque quem dava vida para o corpo? O espírito. Entenderam? Então, o processo do desencarne é um processo natural. Faz parte da vida do espírito, nascer, voltar para o mundo espiritual, vir aqui na Terra de novo, desencarnar, voltar para o mundo espiritual. É um processo natural da evolução do espírito. Mas se é um processo natural, por que que tem tanta gente que teme a morte? Teme o desencarne? Tem medo? Por que será? Bom, quando a gente vem para a Terra, que é onde a gente nasce novamente, quando a gente reencarna, volta para a carne, a gente passa por um processo de esquecimento do passado. A gente passa, nesse processo, a gente esquece todas as nossas reencarnações passadas, a gente esquece da nossa vida no mundo espiritual, dos nossos amigos no mundo espiritual, das pessoas, dos espíritos que a gente convive no mundo espiritual, a gente esquece de tudo. De tudo, tudo. Porque é necessário esse esquecimento para que a gente consiga traçar uma nova vida aqui na Terra. Aí o que acontece? A gente nasce, não lembra de nada. E a gente cria vínculos. A gente tem pai, mãe, irmãos, avós, primos, amigos. E a gente cria vínculo com essas pessoas e a gente não quer deixar elas. Então a gente não quer deixar, a gente não quer morrer, né? A gente não quer desencarnar. Por quê? Porque eu não quero deixar as pessoas que eu amo. E assim também, outras pessoas não querem que o pai morre, ou que a mãe morre, que o irmão. Por quê? Porque gosta, porque é apegado, porque tem vínculo, tem amor, tem sentimento. A gente não lembra que tem mundo espiritual, que lá também a gente encontra, que lá também tem vida, que a gente tem família lá, tem amigos. A gente não lembra dessas coisas. Então, quando a gente não lembra, a gente não sabe, a gente não entende. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que morreu, acabou. Não tem vida mais. Então, não querem morrer, querem continuar ali com seus parentes, com a sua família, com as pessoas que gostam. Entenderam? E também existem pessoas que acreditam que não existe reencarnação, que a gente não volta na Terra, e acham que assim, quando a gente morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Muitas religiões pensam assim. E aí, não tem volta, acabou. Separa das pessoas, se foi bom vai para o céu, se não foi vai para o inferno. Eles falam assim. Mas nós espíritas, que temos a graça do conhecimento, a oportunidade de aprender doutrina espírita, nós sabemos que não é bem assim, né? Nós sabemos que existe sim mundo lá no plano espiritual, existe vida além da morte, que não acaba tudo. Então, por que temer? Tá, a gente esquece disso tudo, né? Mas a gente tá aprendendo, então a gente tá meio que lembrando. A gente não lembra quem a gente foi, a gente não lembra como que era a nossa vida, mas a gente sabe, né? A gente tem esse conhecimento. Ah, mas eu não quero morrer porque eu não quero deixar minha mãe, não quero deixar meu irmão, não quero deixar meus filhos. Tá, aí são os vínculos que a gente criou. Mas aí cabe a nós, que estamos entendendo da doutrina, dos ensinamentos da doutrina, pensarmos, bom, eu tenho as pessoas aqui que eu amo, minha família, que eu não gostaria de deixar, mas eu sei que no mundo espiritual, se eu tiver merecimento, eu posso reencontrá-los. Entenderam? Então não tem o motivo de temermos a morte, o desencarne. Ele é um processo natural da evolução de todos os espíritos. E sabemos também que depois do desencarne, nós vamos traçar uma vida. E como vai ser a nossa vida? Como será? Vai depender de nós, de como foi a nossa viagem aqui na Terra, de como foi a nossa reencarnação aqui na Terra.
Se formos bons, se tivermos tido boas atitudes, tivermos feito a caridade, tivermos amado o nosso próximo, teremos um bom lugar, teremos pessoas amigas nos esperando. Se a gente desencarnar doente, a gente vai ser recolhido, vai ser levado para um hospital, porque o nosso espírito, ele fica com marcas da vida, da nossa última vida. Então, se eu desencarnar doente, eu vou chegar no mundo espiritual debilitada, com enfermidades, meu espírito ainda vai sentir aquelas doenças, aqueles sintomas da doença, mas aí a gente passa por um processo de tratamento e melhora. Isso se eu tiver merecimento, se formos bons, aí sim teremos esse acolhimento, essa graça. E se não formos bons, quem será que vai receber a gente do lado de lá, hein? Não vão ser espíritos muito legais, não. Vão ser espíritos inferiores. Não vamos para um lugar muito legal, muito bonitinho. Vamos para lugares de sofrimento. Então, cabe a nós aproveitarmos bem a nossa reencarnação, fazermos coisas boas, a seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo, porque não foi isso que ele veio aqui fazer? Nos ensinar a amar, nos ensinar a fazer a caridade, a sermos humildes. Então, se nós praticarmos os seus ensinamentos, com certeza seremos muito bem acolhidos depois do nosso desencarne. Vai depender somente de nós. Entenderam bem? Acredito que sim, né? A gente sabe, a gente aprende, a gente estuda já há um tempo, que tudo depende das nossas ações, de como nós vivemos, de como nós nos comportamos. Que toda ação tem uma reação, que toda atitude tem uma consequência. Se formos bons, teremos coisas boas, teremos boas companhias, de espíritos bons, nosso espírito protetor está sempre conosco. E se não formos, infelizmente, nossas companhias não serão as melhores. E assim é sempre. E no processo do desencarne também. Então, bora fazer tudo que Jesus nos ensinou, um pouquinho cada dia, tentar nos melhorarmos, vigiar. Lembra da nossa aula de orar e vigiai, que nós falamos sobre isso? Vigiar as nossas atitudes, nos corrigirmos, para que a gente possa aproveitar bem a nossa reencarnação, para que o nosso desencarne seja tranquilo e para que a gente seja bem acolhido no plano espiritual. Certinho? Bom, tem uma historinha muito legal que eu separei para vocês, eu acho que vocês vão gostar muito, que fala muito bem, enfatiza bem essa questão de como a gente vai ser recolhido no mundo espiritual, depende de como a gente se comportar aqui. Então vocês vão gostar da história, tá joia? Fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Meu avô desencarnou. Oi, meu nome é Fernanda e já fiz 9 anos. Moro em São Paulo, estudo e tenho uma vida feliz. Minha família é grande e eu sou a menor. Cheguei por último. Bem, não vamos falar de mim. Quero contar para vocês uma história sobre o meu avô. Ele morava no Rio de Janeiro, onde eu quase nasci. Digo quase porque toda a minha família é de lá e eu adoro o Rio. Ele morava com a minha avó e eu os chamo por vove e vova. Eles são muito legais. Os meus avós, meus pais, irmãos e eu somos espíritas. Nós acreditamos que somos espíritos. Somos filhos de Deus, que encarnamos, isto é, recebemos um corpo físico ao nascermos.
Nós já existíamos antes de nascer e continuaremos vivos após a morte do corpo. Sei também que nascemos várias vezes para aprendermos coisas novas e nos melhoramos sempre. Isso se chama reencarnação e evolução. A Terra é como se fosse um grande colégio interno e nós trocamos de uniforme, corpo físico, cada vez que temos que mudar de série ou turma. Aprendemos nessa escola várias disciplinas: vida em família, trabalho em equipe, cooperação, amizade, desenvolvimento intelectual, educação dos sentimentos, cuidados planetários, ufa! E vai por aí. Deus, que criou todo o universo e todos os espíritos, é muito bom porque inventou uma maneira de chegarmos à escola do mundo nos sentindo amados e protegidos. Sabem qual é? É com a família. Nossa família nos ajuda nas lições de aprendizado. Convivendo, aprendemos a nos respeitar e amar. Aprendemos a dividir e cooperar uns com os outros. A família é um presente de Deus. Aprendi isso tudo nas aulas de evangelização espírita infantil, que frequento todo sábado de manhã na casa espírita. Gosto muito das aulas e dos colegas. É tudo muito legal. Mas não vamos fugir da história que eu quero contar. Meu Vove, lembra? É sobre ele a história. Estava com o corpo físico doentinho. Tinha muitos problemas de saúde, mas ele estava sempre alegre, procurando não se queixar e enfrentando os tratamentos médicos, que muitas vezes doíam bastante, com coragem e resignação. Resignação, minha mãe me explicou, é quando a gente aceita sem reclamar os testes e aprendizados dessa escola da vida. Ele ia e voltava para o hospital muitas vezes. O Vove tinha, entre muitas coisas, um problema nos rins. Eles não funcionavam direito. Então, uma máquina grande tinha que filtrar todo o seu sangue do lado de fora do corpo e devolver para ele bem limpinho, mais ou menos como se fosse a água que temos que beber, só que ela só fica limpa depois de filtrada. Mas ele nunca reclamava e ainda procurava ajudar as outras pessoas que estavam em situação parecida com a dele. Distribuía sorrisos, palavras de ânimo e bons exemplos até para os médicos e enfermeiras. Todos gostavam muito dele e admiravam o seu bom humor e coragem. O Vove sempre dizia que a doença é uma oportunidade de aprender e apagar faltas cometidas em outras existências, como se fossem, eu acho, provas de recuperação da escola. Um dia, porém, o corpo físico do Vove já estava tão doente e com defeito que os médicos não conseguiram mais remendá-lo e mantê-lo em funcionamento. Chegou então a hora de ele deixar a escola, a vida física, e voltar para sua casa no mundo espiritual. Minha mãe sempre diz que a nossa verdadeira casa é lá. Na hora da separação, digo separação porque ele voltou para casa primeiro, antes de nós da família. Ficamos um pouco tristes, com saudade. Porém, logo me lembrei de que nós nos encontraríamos mais tarde e que ele estaria bem melhor sem aquele uniforme, o corpo físico, remendado e com problemas. Então, fiquei feliz novamente. Sei que ele está muito bem no mundo espiritual. E isso é o resultado do comportamento dele na escola Terra. Essa foi a sua bagagem na volta para casa.
ele já está sadio de novo, sem dores e sem precisar de todos aqueles remédios e agulhadas. Eu soube, através de mensagens do plano espiritual, que o Vove já está até trabalhando e ajudando outras pessoas. Que legal! Ele deve estar muito feliz. Às vezes, ele vem nos visitar. Sinto a sua presença, em espírito, né? Junto de mim. Nessas horas e em outras também, faço uma prece para Deus agradecendo tudo de bom que tenho na vida. Tudo de bom que tenho na vida? Uma família que ama e que me ama. Ser espírita e saber que a vida continua do lado de lá. Saber que o Vove continua igualzinho ao que era antes. Peraí, igualzinho não, melhor. Seu corpo espiritual, que se chama perispírito, não está mais doente. Poder senti-lo perto de mim, isso se chama sensibilidade mediúnica. Bonito nome, não? Saber que o amor que nos une não acaba com a separação. Saber que a separação é apenas temporária, pois o meu avô apenas voltou para casa antes de mim.